Olá, irmãos, uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia neste meio de semana. Espero que os irmãos estejam tendo uma semana abençoada. Quero, irmãos, trazer à lembrança alguns pedidos de oração. Chegou à nossa secretaria pedido de oração em favor da irmã Cleonice, que foi operada, está em recuperação, mas a família continua na expectativa da completa recuperação da irmã e desejoso de que a igreja esteja lembrando em oração. A irmã Zerenil também encontra-se enfermada e carente das nossas orações. O irmão Israel pede as orações em seu favor, da sua família. O jovem Tiago, sobrinho da irmã Rosita, a família está pedindo as orações em seu favor, ele está acometido de Covid. E os irmãos estejam colocando este nome, esta vida, nas mãos do Senhor. Igor e Gabriel, o irmão Job pede as orações para os seus filhos. Continuemos orando em favor deles. E não se esqueçam, irmãos, ainda está com o coração dolorido o irmão Ari Rangel pela perda da sua querida esposa, companheira de tantas décadas ao lado dele. Ela faleceu semana passada e oremos em favor do irmão Ari e de toda a família que está sentindo a ausência daquela querida. Irmãos, no próximo domingo, pela manhã, no culto presencial, nós estaremos realizando o culto em memória da irmã Marlene, falecida há cerca de 15, no início do mês. A família, os filhos, solicitaram que a igreja realizasse um culto em memória. Como a nossa igreja não pôde comparecer, o pastor foi com a irmã educadora e mais uma irmã. Como a igreja não pôde comparecer e a família sabe que aquela irmã era querida na igreja, eles estão desejosos de um culto e nós estaremos aproveitando a oportunidade, não somente para lembrar a respeito daquela irmã, mas também falar de nossa convicção, de nossa certeza de que ela está na presença do Senhor, passando alguns detalhes pela mensagem, alguns detalhes doutrinários a esse respeito. Muitas pessoas não entendem a morte, não entendem o passamento do crente, e nós gostamos de aproveitar o ensejo para falar dessas verdades. Então, vem, irmãos, faça a sua inscrição, você que era amigo, que convivia com a amizade da irmã Marlene, venha, faça a sua inscrição, faça lá rápido, porque muito provavelmente a frequência no próximo domingo vai aumentar pela presença da família, mas nós já estamos cuidando dos detalhes aqui de proteção para todos, para a família e para a igreja. E então faça a sua inscrição para o próximo domingo, culto presencial às 10 horas, às 10h30, no culto da manhã. Quero lembrar também os irmãos, a nossa EBD retornou, já aconteceu a segunda aula. Entre em contato conosco através do YouTube. Todos os sábados, às 9 horas, estamos estudando o livro de Filipenses. Os irmãos, estamos lá, devemos estudar no próximo sábado o 3º capítulo. A irmã Ana Cláudia está trazendo-nos substanciais lições naquele livro. Não percam. Também, irmãos, estamos tratando nas quartas-feiras, começamos na semana passada, estaremos continuando hoje, dando continuação nas próximas quartas-feiras. Estamos estudando sobre a doutrina da Trindade. Os irmãos também não deixem de focalizar, sintonizar e acompanhar os estudos na quarta-feira e recomendando para outros da igreja, inclusive. Fale com os irmãos da igreja para
sintonizarem. Muitos não podem na quarta-feira, eu acredito que a maioria possa, mas aqueles que não puderem podem acessar o canal em qualquer outro dia e hora, mas acessando o canal de YouTube e procurando, né, o endereço, a data do estudo que está interessado. Irmãos, louvamos a Deus porque ontem chegou ao Brasil as vacinas e houve toda uma iniciação política no dia de ontem, e hoje está sendo conduzida às mais distantes cidades do nosso estado as vacinas, e muito provavelmente amanhã começará a vacinação da população. Não deixe de vacinar, irmão. Ninguém é obrigado, mas eu acredito que o irmão deverá procurar os postos dentro do seu tempo preciso, né, da sua faixa etária para se vacinar. Também não deve haver correria. Mesmo você que tem direito agora, não saia correndo para aglomerar-se e para vacinar, porque até o final do ano estará acontecendo a vacinação e nós vamos precisar, mesmo vacinados, continuar com as proteções que têm sido recomendadas pelas autoridades sanitárias. Máscara, não aglomerar, não realizar festas e reuniões em que as pessoas se abracem e estejam muito próximas. Enfim, todo esse cuidado vai continuar ao longo deste ano, e ao longo deste ano, muito provavelmente até dezembro, ainda estará acontecendo nos postos, nos lugares que vão ser escolhidos pelas autoridades, acontecendo as vacinas. Mas a minha palavra como seu líder espiritual, vosso pastor, e também a minha palavra àquele amigo que está nos ouvindo, que está inseguro em relação a tomar ou não a vacina, faça isso, amigo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos zelar por ele. Vamos, irmãos, orar ao Senhor para então começar o estudo desta noite. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio de te servir. Te louvamos, ó Pai, agradecidos pelo teu cuidado para conosco, o teu cuidado, Senhor Deus, em relação à agência do teu reino, identificada como a primeira igreja batista da freguesia, aqui em Jacarepaguá. Te agradecemos, ó Pai, pela importância desta igreja neste bairro e para os vizinhos desse templo. Que possamos continuar como igreja, Senhor, testemunhando do teu nome, e que o nosso testemunho, ó Pai, possa glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor os nomes aqui citados, dos teus filhos que estão enfermos, dos teus filhos que estão envolvidos, ó Pai, com situações de risco, aqueles que estão acometidos de Covid, aqueles que estão pedindo, Senhor, em favor dos seus familiares, seus entes queridos. Senhor, atenda o clamor desse coração e, Senhor, esteja atencioso ao pedido que fazemos a Ti nesta oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, pela fidelidade dos Teus servos que mantém em atividade abençoadora esta agência. Não somente, ó Pai, aqueles que estão contribuindo financeiramente, mas também contribuindo com a presença, com o calor humano. E também, ó Pai, nós te agradecemos em especial por aquelas vidas que estão envolvidas diretamente com o trabalho, na gravação, nas digitações, nas orientações técnicas, para que o trabalho da tua igreja possa continuar e alcançando um público sempre crescente. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós estamos estudando a doutrina da Trindade. Na semana passada, falamos especificamente como funciona a Trindade. Temos detalhe, e não vamos repetir agora para ganharmos tempo, mas você que não assistiu, o irmão que não assistiu, acesse o nosso canal com a data da quarta-feira passada e acompanhe o estudo que o pastor apresentou ali. Hoje, irmãos, estudando a Trindade, nós estaremos falando sobre Deus Pai. E eu gostaria, irmãos, de fazer a leitura do texto sagrado, que ele vai aparecer aí na tela, informando os irmãos os livros, os capítulos, que serão o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, Gênesis 1, de 1 a 3, Salmo 39, de 1 a 9, e os versículos 11 e 12, e o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu vou fazer a leitura direta, seguida, porque eu coloquei os textos de acordo a se completar num texto só, como se fosse um texto só. Claro, textos escritos por autores, por escritores em diferentes datas, em diferentes culturas, inclusive, mas que se completam dentro do assunto que queremos apresentar aos irmãos, e estaremos hoje falando sobre a pessoa de Deus Pai. Vocês estão lembrados do triângulozinho que mostramos no final do estudo da semana passada? Deus não é o Filho não é o Espírito Santo não é Deus Pai. Deus Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é Deus Pai. Mas Deus, no meio do triângulo, Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus Espírito Santo. Olhe lá, né, aquele que não teve a oportunidade de ver, acesse e você vai compreender por aquele triângulo perfeitamente o que ensinamos na semana passada. E hoje, então, irmãos, estamos focalizando lá o vértice do triângulo, Deus Pai. Estaremos falando sobre Deus Pai. Os textos, então, já informados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Regozijai-vos no Senhor, vós justificados, pois aos justos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é poderosa e todas as suas obras perfeitas. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e todos os astros celestes. Ele ajunta as águas do mar e estabelece os limites do abismo. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo apareceu. O Senhor é eterno. Os planos do seu coração alcançam as gerações. Feliz é a nação que Deus é o Senhor. Feliz o povo que Ele escolheu para ser seu. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E eu trago, então, para uma tradução mais moderna. Ouça, povo de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus.
Queridos, estudar Deus é imensamente complexo, imensuravelmente difícil, pois Deus é um ser infinito e a nossa mente finita não consegue entender o imensurável. O máximo que podemos entender, conhecer de Deus é o que Ele nos revela. O que, na verdade, não é nada em relação ao que Ele é na realidade. Não conhecemos, não podemos dizer que sabemos plenamente como Deus é e como Ele age. Os irmãos vão perceber na sequência do estudo de hoje e da próxima quarta-feira, bem patente essa realidade, isso que o pastor está dizendo. O livro de Jó, capítulo 11, versículo 7, registra o seguinte: porventura entenderás os desígnios de Deus, ou chegarás a conhecer perfeitamente o Todo-Poderoso? O próprio livro, a própria palavra de Deus, conceitua que nós não conseguimos entender perfeitamente como Deus é. Ainda o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, e assim como Ele é, o veremos, o conheceremos. No entanto, irmãos, naquilo que é possível para a nossa mente entender, Deus se auto-revelou e Ele o fez através da natureza, de tudo que Ele criou, e através de Jesus, o Verbo encarnado, e também através das Escrituras Sagradas. Então, Deus se auto-revelou através da natureza criada, do Senhor Jesus, na sua encarnação, e da palavra das Escrituras Sagradas, os registros das Sagradas Escrituras. Vamos observar os textos que falam sobre isso. Salmo 19, versículo 1 e 3. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia o que foi feito por Ele, o que foi criado por Ele. E a natureza o faz testemunha, glorifica a Deus sem palavra, sem fala, e pode-se ouvir o seu alto testemunho de glorificação da ação de Deus. Eu vejo isso, irmãos, quando contemplo a beleza do mar, quando contemplo as florestas, quando percebo, irmãos, as flores, a diversidade das flores, uma borboleta voando, só um Deus perfeito, criador, um ser como o nosso Deus, poderia ter dado origem a coisas tão maravilhosas e bonitas. Então, é nesse sentido que o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia que foi por Ele criado. Isto sem palavras, sem fala, sem escrever. A natureza testemunha isso. Ainda João, o apóstolo, no capítulo 1, versículo 14 e 18, ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne, falando naturalmente, referindo-se a Jesus. O Verbo se fez carne, vindo habitar entre nós, e vimos Ele se manifestar como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus nunca foi visto por alguém, registrou João, mas o Filho unigênito que está com o Pai, esse o revelou, e ele esteve com eles. Sentaram aos pés dele, conversaram com ele, ouviram ele falando. Ainda
Paulo a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 3,16, há um registro de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e instruir, especialmente para ensinar estas coisas maravilhosas que estamos comentando com os irmãos. A Bíblia afirma que o Senhor é sublime, sua glória é inacessível e insondável. No entanto, irmãos, podemos conhecê-lo em parte, adorá-lo, amá-lo. Hoje conhecemos o Senhor em parte, como vendo-o por espelho em enigma. Mas então, quando chegarmos na glória, quando chegarmos nas moradas celestiais, nós o veremos face a face. Agora, nós conhecemos em parte, mas então o conheceremos tal como ele é. Agora, conhecemos pela fé. Vivemos a esperança de conhecê-lo pessoalmente e vivenciar o seu grande amor. Mas então, quando lá chegarmos, nós provaremos do seu amor e o conheceremos pessoalmente. Vivemos por fé, temos esperança e, meus irmãos, já podemos afirmar que experimentamos, conhecemos o seu imenso amor por nós. Esse é um texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 12 e 13. Nós podemos vivenciar o amor de Deus agora como filhos, como salvos, como seres transformados pelo amor do nosso Deus. A existência de Deus Pai, Criador, é algo não somente provado pela natureza, como também é inerente à alma humana. Nós, irmãos, percebemos que Deus existe. As pessoas percebem que Deus existe. E as Escrituras Sagradas, irmãos, declaram que Ele existe por si mesmo. Isto é, Ele não foi criado, Ele não teve origem, Ele não teve um princípio, Ele sempre existiu e sempre existirá. Domingo passado eu falava sobre o primeiro capítulo de Gênesis e dizia que são coisas, essas informações, né? Como Deus veio a existir, como Ele existe, de onde Ele surgiu, são perguntas que nós não temos respostas agora e só compreenderemos isto plenamente quando chegarmos na eternidade. Então, irmãos, a existência de Deus, Pai, Criador, é algo não somente provado pela natureza, como também é inerente à alma humana. Nós percebemos em nossa alma que Deus existe. E as Escrituras declaram que Ele existe por si mesmo. E isto afirma, não com base, meus irmãos, em conjecturas, em vãs filosofias meramente humanas, mas em sua própria palavra revelada. Recentemente, me surpreendi com uma frase atribuída a Voltaire. Me surpreendi, visto a biografia desse pensador francês, ter sido ele um irreverente em relação à religião e às coisas relacionadas a Deus. Mas a frase a ele atribuída diz: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Não sei, repito, de que contexto essa frase foi tirada no discurso ou escrito daquele pensador francês. Mas, para mim, ela emana uma grande verdade, porque diante de tudo o que existe, se não houvesse informação de que Deus se revelou existir, uma mente inteligente concluiria, sim, que tinha sido necessário um Criador para tudo o que vemos existir. A Bíblia diz, irmãos, e está registrado lá no Salmo 14, versículo 1. Ela diz que só um nécio, aspas, só um bobalhão,
diz que Deus não existe. Diz honesto em seu coração, está registrado o texto, Deus não existe. O Salmo 33, irmãos, texto que tomei maior porção na introdução, na leitura de nossa introdução desta noite, ele discorre utilizando-se de uma poesia para declarar em poucas sentenças o que Deus é, o que ele fez, o que ele continua a fazer. Deus é absoluto, Criador de tudo e de todos. Ele não dependeu de nenhum outro ser para existir ou ser. E continua existindo sem necessidade de nenhum outro ser, de se amparar em nenhum outro ser. E isso será para sempre. Deus tem vida em si mesmo. E os irmãos podem conferir isso lá no texto de João, capítulo 5, versículo 26. Jesus afirmou que Deus é Espírito. Sendo Espírito, ele transcende o mundo material, mas sem deixar de manter com o mundo material, um relacionamento e, em especial, o seu relacionamento redentivo. Deus transcende todos os limites, quer do mundo físico, quer do mundo espiritual, quer do mundo celestial. Como ser supremo, ele é imune às mudanças, quer de natureza qualitativa, material, moral, ou em sua bondade e amor. Confiram o texto da carta a Tiago, capítulo 1, versículo 17. Como Criador, como ser supremo, Deus sempre existiu. Sempre haverá de existir. Ele não teve início e nem terá fim. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus pode tudo ao mesmo tempo. Ele sabe tudo ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares desse imenso universo ao mesmo tempo. Ele é sábio, ele é justo, ele é misericordioso e é sumamente amoroso. Outro aspecto, meus queridos, sobre Deus que devo mencionar é o de suas ações, sua providência e conservação. Suas ações. O que são as ações de Deus? Os decretos, os seus decretos, os decretos divinos, o seu plano eterno, que em virtude de sua imutabilidade divina, também esses planos são imutáveis e eternos. O plano de Deus tem a ver, meus queridos, com a sua natureza divina. Dentro desses decretos, desses planos, há ações praticadas por Deus pelas quais ele tem responsabilidade soberana. E também existem as ações das quais ele, embora permita acontecerem, ele não é responsável. Mas sim, nós, os homens, por desrespeitar as leis naturais, físicas e espirituais, por ele estabelecida desde o início. Não sei se vocês entenderam bem, eu vou repetir esse parágrafo para que os irmãos, com mais vagar, para que vocês possam entender, porque é muito importante entendermos este particular da doutrina para podermos compreender um pouquinho como Deus age. Vou repetir, dentro dos seus planos, dos seus decretos, há ações praticadas por Deus pelas quais ele, Deus, é diretamente responsável. Mas há também as ações
das quais, embora Deus conheça, saiba que está acontecendo, saiba que vai acontecer, ele permite acontecer, embora ele não seja responsável, mas sim nós, as criaturas humanas, por desrespeitarmos as leis naturais, as leis físicas e espirituais por eles estabelecidas. Vou dar apenas um exemplo de uma lei natural, que foi criada no início do universo e estabelecida para as criaturas humanas. A lei da gravidade. Se você joga uma pedra para o alto e fica embaixo, ela vai voltar e bater na sua cabeça. Essa é uma lei natural. Uma lei natural. A Terra atrai os objetos para o seu centro. Desrespeitar essa lei é levar uma pedrada na cabeça. Nesse mesmo sentido, as leis espirituais estabelecidas desde o princípio pelo Senhor. Uma das leis, a alma que pecar, essa morrerá. Morrerá. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Baseado nesse conceito doutrinário, meus queridos, torna-se possível entender não ser Deus o responsável por esse vírus que está aí, matando milhões de pessoas no mundo. Esse vírus está aí por causa do egoísmo, da maldade, da violência que toma conta da mente humana, do caráter humano, das pessoas que vivem sem Deus, sem ser direcionados por Deus. Apesar de Deus saber sobre este vírus e até revelar, se olharmos lá os acontecimentos escatológicos, nós leremos lá que o Senhor avisou que no fim dos tempos aconteceriam pragas, etc. Esse vírus é uma praga que se disseminou pelo mundo todo. Então, apesar de Deus saber e até revelar os acontecimentos escatológicos profetizados para o tempo do fim, ele não produzirá, eles não serão produzidos por Deus, esses acontecimentos escatológicos. Não serão produzidos por Deus, mas produzidos por nós, pelo próprio homem de coração maldoso. Em sua ação de conservação e providência, Deus mantém tudo sob o seu controle. Ao longo dessa pandemia, no ano passado, eu repeti várias vezes: irmãos, Deus tem tudo sob controle, Deus tem tudo sob controle. Eu me baseava nessa verdade doutrinária. Em sua ação de conservação e providência, Deus mantém, sim, tudo sob o seu controle, sustentando e mantendo ativamente o mundo que criou. Na conservação, irmãos, Deus sustenta a criação com as leis previamente estabelecidas desde que criou o mundo e através delas. Mas mantém sob seu controle todo o universo criado e os seres que nele habitam. E ele o faz, irmãos, com o propósito de levar a bons termos seu sábio, soberano e amoroso plano de vivermos a eternidade com Ele num mundo perfeito e eterno. Tudo que Deus faz tem por objetivo este final, a eternidade para o ser humano. A Bíblia diz, meus queridos, que Deus é o Criador do universo. Sendo Criador, Deus não pode ser menor, nem igual ao universo, porém maior, mais poderoso e complexo que ele, visto que, como cientificamente sabemos, a causa não pode ser menor nem igual.
do que o efeito. Então, Deus é o Criador, Ele é a causa da existência do universo. Temos que admitir, então, que Ele é, sim, maior do que todo o universo. Mas, apesar de ser maior que o universo, e, portanto, não podendo caber nele, e a ele ficar circunscrito, Deus habita nele, está no universo, age no universo, e está em nós, habita em nós, em nosso interior. Assim, mesmo sendo maior que o universo, a Bíblia diz e prova que Ele, que é maior, Ele é o Deus conosco, o Deus que habita em nós. Esta afirmação bíblica doutrinária de que Deus é maior que o universo e habita em nós, que somos menores que o universo, se explica em duas palavras. Deus possui os poderes de imanência e transcendência, poderes só a Ele, a Deus, atribuídos. Ninguém mais, nenhum outro ser no universo tem tais poderes. Eu vou ficar por aqui, porque continuaremos a partir deste ponto na próxima quarta-feira. Mas, meus irmãos, o que acabei de dizer significa que Deus tem poder. Usando o poder de transcendência, de imanência e transcendência, Deus tem o poder de simultaneamente cuidar do controle do universo como seu criador e provedor e ainda, meus queridos, ouvir com atenção e atender com carinho, caso a caso, de forma pessoal, simultaneamente, cada um de nós, seus servos, a quem nos conhece pelo nome. Eu frisei esse último parágrafo, né, para que deixar uma ponta para continuarmos na próxima semana. Na próxima semana, irmãos, nós estaremos falando sobre Deus Pai no desenvolvimento do universo. Eu vou continuar com o Salmo 33, versículos 1 a 9. Vou continuar com esse salmo, né? Mas focando essa questão aí de, mesmo Deus sendo maior do que o universo, Deus controlar esse imenso universo, Ele ouve, conhece, sabe das nossas necessidades e particularmente, e aí falo de experiência pessoal, cuida de cada um de nós, nas particularidades, nos detalhes mínimos, e conhece cada um de nós por nome e aquilo que estamos fazendo. Se você gostou desse estudo doutrinário, desse ponto doutrinário, não deixe de, se ainda não fez, de ouvir a semana que passou e compartilhe com os seus amigos, seus conhecidos, irmãos, mesmo irmãos de outras igrejas. Eles podem nos acompanhar e saborear os nossos estudos para a glorificação do nome do Senhor e crescimento espiritual de cada um deles. Então, inscrevam-se nesse canal se você ainda não fez e curtam conosco e compartilhem esse canal com pessoas amigas e conhecidas. E quero vê-lo, irmãos, você que ainda não veio à nossa igreja nesse tempo de pandemia e é membro de nossa igreja, quero vê-los domingo. Faça a sua inscrição até a próxima sexta-feira, porque nós temos o controle aqui na portaria, na entrada da igreja, e domingo o culto será bem mais concorrido do que os demais que temos realizado. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo momento desta noite, quando estivemos reunidos
ao redor da Tua palavra, estudando, Senhor, a pessoa do Senhor como Pai, como Criador eterno, como aquele que cuida de nós, conhece-nos por nome e cuida de nossas necessidades pessoalmente. Maravilhoso, Pai, saber que és maior do que o universo e cabe dentro de cada um de nós. Te glorificamos por esta maravilha. Pedimos que ela possa ser compreendida pelos nossos irmãos e amigos ouvintes. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro 2 João. João ele foi um dos 12 apóstolos, o mais próximo de Jesus, e ele escreveu, além do Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta e também o livro de Apocalipse. Essa segunda carta ela é muito interessante porque ela é uma carta pessoal e destinada a uma viúva cristã e também aos seus filhos que eram fiéis na fé. Então, João ele escreve uma carta de alerta pela comunhão indiscriminada que eles estavam tendo com os incrédulos, com os não cristãos. Em que sentido? No sentido de influenciar o comportamento deles e não deixar que os costumes, o comportamento do mundo influenciasse a igreja. Então é uma carta que fala de amor, de obediência, de verdade, afirmando que uma coisa não vai existir sem a outra. Não existe o amor à fé sem que haja verdade, sem que haja transparência, sem que haja realmente a prática daquela fé que a gente professa na nossa vida. Deus abençoe a sua leitura desse livro, dessa carta.